Obrigado. Então, Acabei de enviar, professor, a mensagem. pronto, obrigado, viu? De Nada. todo jeito, como aula... Oi? Achei até estranho, só tinha uma pessoa, foi oxi. Que estranho. Eu estava até olhando se eu tinha postado errado o link, que às vezes ocorre, mas Me não. olhei. Aguardar, né, para ver. Pronto, vamos lá. Bom dia ao pessoal que está entrando. Andréia, Luiz Henrique, bom dia. Alani, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos já começar a nossa aula. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Alani, Andréia, Luiz Henrique. Liliane, obrigado pelo aviso. Laura, bom dia. Então, vamos já começar a nossa aula de hoje. Pessoal, antes de começar a aula de hoje, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas, né? Atividades que a gente deixou. Por exemplo, a gente deixou o exercício complementar da segunda unidade e como é essa questão do exercício complementar da segunda unidade. O exercício complementar da segunda unidade ele é para todos os alunos, ele vale um ponto e ele é para compensar a carga horária de aula, compensar excesso de faltas e pode ser feito até o dia 1º de dezembro. Ele é feito com base num artigo científico sobre a pandemia do coronavírus, no qual eu analiso a responsabilidade internacional, a eventual responsabilidade internacional da China sobre essa pandemia. Em relação ao excesso de faltas, é o seguinte, na turma de vocês, vocês podem ter até 18 faltas. Quem tiver mais com 18 faltas, apesar que eu acho que ninguém da turma de vocês, mas tem outras turmas, inclusive noturno, que já tem pessoas reprovadas por falta, eu só coloco até o limite para o aluno não ser reprovado por faltas, tá? Então, se vocês sabem de algum colega que está faltando muito, por favor, avisem para ele fazer esse exercício. Claro, todos devem fazer, até porque vale um ponto extra como atividade. Semana que vem, gente, eu vou deixar já para vocês os exercícios dos 3 últimos pontos para vocês fazerem até a segunda quinzena de novembro, tá? Eu já deixei o exercício e estudo dirigido do ponto 7, 8 e 9, e aí eu vou deixar do 10, 11 e 12, porque nessa segunda unidade a gente tem 6 pontos. Inclusive, mais ou menos no meio de novembro, eu vou fazer a enquete para vocês descartarem um ponto.
Um ponto não cai na prova. A prova vai ter 5 questões para vocês responderem 2, como foi na primeira unidade. Outra diferença para a primeira unidade é que vocês vão entregar a prova no dia da aula de vocês, não no dia seguinte. Mas calma, não se preocupem, eu vou deixar a prova uma semana disponível para vocês poderem fazer e entregar, né? Fica uma semana, aí vocês têm que entregar no dia da prova. Por quê? Porque, por exemplo, na primeira unidade, vocês acabaram entregando a maioria, e a culpa é minha, não de vocês, depois que tinha terminado o prazo. Aí ficou um pouco complicado. Ah, não, na turma de vocês não, porque foi na semana anterior, porque vocês têm uma hora aula a mais. Mas de todo jeito eu vou fazer isso, vai ser para entregar no dia da prova, no dia da aula, né? E eu deixo uma semana antes. Porém, Elane, você tem que pedir, nesse caso, você tem que pedir através da coordenação. Mas perceba aqui, eu só coloco faltas, no caso da turma de vocês, todos os alunos optaram pelo regime remoto, não é isso? Então, as faltas aqui dessa disciplina só é em relação a exercício de fixação e a estudo dirigido. Cada atividade dessa vale 2 presenças. Então, no meu caso, como você já está em regime remoto, você fez essas atividades? Não. Inclusive, tem delas que ainda dá para fazer, né? Você fez essas atividades. Então, se você fez essas atividades, se você fez essas atividades, então, para a minha disciplina nem adianta, porque você está em regime remoto e as faltas são atribuídas pelas atividades, entendeu? Então, para mim, agora, veja com outros professores, né? Porque outros professores podem ter outras metodologias. Mas como você está em regime remoto, o problema aí era se você tivesse em regime de presencialidade, né? Você teria que estar aqui na SES. Então, no nosso caso aqui, não tem problema, não. Sim, que mais? Eu estava no ponto 9, né, para começar o assunto. Tinha começado o ponto 9. Deixa eu olhar, alguém lembra onde eu parei? Se foi no primeiro slide, foi no segundo slide. A aula de vocês foi dia 15. Deixa eu dar uma conferida aqui para a gente prosseguir. Isso eu estava no ponto 9. Professor, o senhor só deu o primeiro slide. Só o primeiro slide, certo? Pronto, beleza. Então, hoje a meta é encerrar o ponto 9 e, se possível, começar o ponto 10. Para vocês que estão no final do curso, pensando em OAB e concurso, o ponto mais importante é o ponto 10, que talvez eu comece hoje, viu? Se der tempo, a gente começa hoje. Mas, assim, para vocês terem uma ideia, é o ponto mais utilizado da disciplina, é o mais explorado em prova, em concurso, então merece uma atençãozinha especial. Para vocês darem uma olhada, quem fala melhor desse assunto do ponto 10 é Mausooli. Ele é o que está mais completo. Que é aquela questão da lei de imigração. Quase os últimos concursos da OAB têm explorado bastante isso aí. Mas vamos lá. Como sempre, no momento que eu estou apresentando, eu não consigo ver o chat. Aí vocês podem perguntar no áudio ou esperar que com uns 30 minutos de exposição eu dou uma olhada, eu dou uma pausazinha para olhar o chat, né?
Então, a gente passou esse primeiro slide, né, que fala dessa questão de território, emancipação, independência de colônias, etc. Pessoal, agora vamos falar da delimitação do território. Como é que o território de um país, de um Estado soberano, sim, e tem aqueles velhos conceitos de geografia. País é uma área geográfica. Estado é uma unidade política e jurídica. Você pode ter um Estado que tenha vários países, como, por exemplo, o Reino Unido, né, que tem a Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte, ou mesmo a Espanha, né, que tem Catalunha, Castela, Galícia, País Basco, etc. E pode ter um país que é dividido em dois estados, como as duas Coreias, que é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, não confundam estado com país. País é uma noção geográfica, entenderam? Estado é aquela unidade política e jurídica composta de povo, território e governo soberano. Já a nação tem a ver com etnia e cultura. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem as nações indígenas, né? Eu pertenço a Pancararu, eu sou um caboclo Pancararu, né? Literalmente, porque eu sou mestiço de brancos indígenas. Então, vamos falar de delimitação do território dos estados. A delimitação do território pode se dar através de decisão arbitral ou judiciária. Arbitral, através da arbitragem, né? No Brasil, a maioria dos problemas de fronteira foi resolvida através de arbitragem. E judiciária, através dos tribunais internacionais. Principalmente a Corte Internacional de Justiça. A maior parte das demandas que ela tem é em relação a essa questão de delimitação de território. E tratado bilateral entre as partes. Nesse caso, é quando as partes de comum acordo fazem o tratado resolvendo essa delimitação de território. Bem, vamos estudar agora os critérios para estabelecimento dos limítrofes entre os estados soberanos. Os limítrofes podem ser artificiais quando são relativos a paralelos e meridianos. Lembrando, paralelo corre na horizontal. Daqui a pouco eu mostro o mapinha. Eu gosto dessa aula porque tem um mapinha. E o meridiano, ele vai assim, na vertical, né? Eu tenho, inclusive, uma foto, se der eu mostro, pisando no meridiano de Greenwich, né? Com meu pé no meridiano de Greenwich, no Reino Unido, né? Então, esses são os artificiais. Os naturais seriam rios e cordilheiras, né? Que é o critério mais usado na Europa, Ásia e América Latina. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que, no final das contas, não existem limítrofes naturais, porque todos os limítrofes entre os estados são estabelecidos por seres humanos, né? Não pela natureza. Mas isso é uma questão filosófica. Acho que deu para compreender. Artificial é porque segue paralelos e meridianos, e naturais, os rios e as cordilheiras. Daqui a pouco eu comento mais um pouquinho sobre isso, mostrando o mapinha. Deixa eu terminar esse slide. Aí você diz, tudo bem, professor, no rio é fácil de entender a divisa. Mas, por exemplo, numa cordilheira, numa serra, como é que fica? Aí, gente, segue a linha da cumieira. E o divisor da águas. Como assim? A cumieira, como vocês sabem, essa expressão é muito usada, inclusive, aqui no interior do Nordeste, né? É a palavra correta, tá? É o ponto mais alto. Em todas as cadeias de montanhas, serras, cordilheiras, tem nascentes de rios e riachos. Então, do lado, geralmente eles dividem assim. Do lado da linha da cumieira, que as águas descerem para uma bacia, é de um país. No que descerem para outra bacia, é do outro país. Daqui a pouco eu vou mostrar no mapa e citar exemplos para que vocês sabem, ou para que vocês tenham conhecimento. Em relação aos rios, se o rio é um rio estreito, não navegável, se divide meio a meio, equidistância. Se for um rio grande navegável, segue o Talweg, que é a linha de maior profundidade. Que esses rios navegáveis, geralmente, eles têm vários braços, têm ilhas.
Aqui em Pernambuco, só o São Francisco é assim, né? Por exemplo, na minha cidade, o São Francisco chega a 25 metros de profundidade na parte mais funda. Então, a divisa entre estados passa na linha de maior profundidade, que não é necessariamente o meio, porque ali tem lagoa, tem ilha, tem o que vocês imaginarem. Pronto, vou mostrar agora o mapinha. Epa, deixa eu voltar. Esse outro mapinha daqui a pouco a gente vê. Pessoal, acho que vocês estão vendo o mapinha aí. Deixa aparecer aqui uma bolinha. Pronto. Está aparecendo uma bolinha vermelha. Caso não esteja, por favor, me avisem. Por exemplo, entre o Canadá, onde está a bolinha vermelha agora, e os Estados Unidos, onde está a bolinha vermelha, tem uma linha reta, né? Essa linha reta aqui é um paralelo. Então, aqui é considerado um limítrofe artificial. Já aqui onde está a bolinha agora, na África, é o Egito. Reparem que entre o Egito, onde está a bolinha, e a Líbia, onde eu coloquei a bolinha agora, tem outra linha reta. Aqui é o meridiano. E também entre o Egito e o Sudão, a maior parte da fronteira onde eu estou passando a bolinha é também um paralelo. Já essa linha onde eu estou passando a bolinha que desce aqui é o meridiano de Greenwich, onde eu tenho uma foto com os pés, né? Mas vamos agora falar em relação a limítrofes de cordilheiras. Agora a minha bolinha está aqui no mapa da Argentina. Essa tripinha marrom é o Chile. Tripinha, ó. É porque ele é bem estreito. O que é que divide a Argentina e Chile? A Cordilheira dos Andes. Do lado da Cumieira dos Andes, que os rios e riachos descerem para o Oceano Atlântico, é argentino. Do lado da Cordilheira dos Andes, que as nascentes de rios e riachos descerem para o Oceano Pacífico, é chileno. Entenderam? Esse critério também é usado no Brasil, por exemplo, entre Brasil e Venezuela. Do lado no caso, por exemplo, aqui em Roraima, onde está a bolinha vermelha, do lado do Planalto das Guianas, que os rios e riachos descerem para o Rio Amazonas, bacia do Rio Amazonas, é brasileiro. Do lado que descerem para o Orinoco, pertence à Venezuela. Entre o Brasil aqui, onde está a bolinha, e o Paraguai, onde está a bolinha agora, é dividido pelo rio Paraná e Paraguai. É um rio muito largo, navegável, e nesse caso não é dividido meio a meio, é dividido na linha de maior profundidade do rio. E aí, olha, de que lado está a ilha de maior profundidade, né? As ilhas, para definir a quem pertence, né? São rios muito largos. Então, primeira etapa do mapinha. Eu queria ver, deixa eu ver se eu vejo rapidinho, meridiano de Greenwich, senão eu vou mostrar para vocês. Se eu conseguir achar rápido, né? Pronto, achei. Deixa eu mostrar aqui o meridiano de Greenwich. Tá abrindo aqui, viu? O meridiano de Greenwich é o 0 grau, né? Ele passa por Londres, mas ele corta o mundo de fora a fora, né? Do Polo Norte ao Polo Sul. Pronto, eu vou mostrar agora para vocês. Espera aí. Já abriu.
Tarará. Pronto, não sei se vocês estão vendo. Caso não estejam vendo, me avisem. Aí, aonde tem essa linha, é o meridiano de Greenwich, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Isso aí é o 0 grau. Essa foto eu tirei faz tempo em Londres. Eu gosto de tirar essas fotos assim. Quando eu fui na Santa Sé, eu fiquei com o pé também entre a Santa Sé e a Itália. Entre a Santa Sé não, entre o Vaticano e a Itália, né? Para dizer que está em dois lugares ao mesmo tempo, entenderam? Pronto, em relação a limítrofes, acho que é isso. Vamos agora falar de direito do mar, que é bem interessante também. O mar, pessoal, é regulamentado internacionalmente pela Convenção de Montego Bay, na Jamaica. É uma convenção da ONU de 1982. O Brasil ratificou em 1988 e depois regulamentou através da Lei 8617/1993. No caso dessa convenção, é a Convenção das Nações Unidas sobre o Mar. Também podem chamar de Convenção de Montego Bay, né? Que foi assinada lá. Nas águas interiores, como rios, lagos, lagoas, a soberania do Estado é ilimitada. Não há direito de passagem rápida e inocente de navios estrangeiros, a não ser que o próprio Estado autorize, pessoal. No caso do Brasil, no Rio Amazonas, tem direito à navegação internacional livre até Manaus e no Rio São Francisco até Penedo, Alagoas, só. Ele não é um rio aberto, só uma pequena parte, né? Ele não é um rio aberto à navegação internacional. Só navios e barcos do Brasil podem navegar. O mar territorial, tem gente que pensa que é 200 milhas, não. 200 milhas com a zona econômica exclusiva. Daqui a pouco eu mostro os mapinhas para vocês terem a noção. Eu gosto desse ponto porque tem mapinha. Apesar que o pessoal do curso de Direito geralmente não escolhe esse ponto para cair. Apesar que semestre passado teve uma turma que escolheu para cair na prova, né? Porque eu falei aqui, vocês vão poder descartar um ponto que não vai cair na prova da segunda unidade, né? Aí, semestre passado, acho que a turma 2 da noite escolheu esse ponto. Eu acho que é interessante, o pessoal de RI adora. Tem um monitor meu de RI, que inclusive está na Finlândia fazendo mestrado. Ele sabia essa parte de regiões polares, que a gente vai falar daqui a pouco, mais do que eu, quando era monitor. Agora que ele está fazendo mestrado na área, agora está uma sumidade, né? Ele está morando lá na Finlândia. Inclusive, quando eu ia assistir a aula de monitoria dele, eu mesmo ficava, né, aprendendo, para vocês terem ideia. Claro, ele não sabe tudo do direito internacional público, nem eu. Eu sei a noção geral. Mas nessa parte de regiões polares, ele já quando monitor sabia muito mais do que eu, e agora fazendo mestrado aí, que sabe mais mesmo. Então, o mar territorial, gente, não é 200 milhas, é só de 12, é o limite máximo que a convenção estabelece. São 12 milhas náuticas, isso equivale a 22 quilômetros. A contagem é da linha de base da maré baixa, ela pertence ao estado costeiro, porém a soberania não é absoluta, porque navio de qualquer país tem o direito de passagem rápida e inocente, não precisa pedir autorização dos países. Esses 22 quilômetros conta de quanto? A linha da maré baixa.
Vocês sabem, gente, a maioria do pessoal do Agreste adora, só sai de férias se for para a praia, inclusive minha esposa, né? E quando matar lá longe, aí é que conta essas 22 milhas, tá? Aí sim, pertence ao Estado costeiro, só que o Estado costeiro não pode impedir navios de passarem ali, tá? Tem o direito de passagem rápida e inocente de qualquer navio. Ah, se for submarino, gente, estrangeiro, o submarino estrangeiro, se ele passar submerso, ou seja, embaixo d'água, é considerado em posição de ataque. Ele tem que emergir e soltar, desfraldar a bandeira. Então, se ele passar na moita, ele pode ser atacado, porque é considerado posição de ataque. A origem do mar territorial é para a defesa do território, né? Até o século XVIII equivaleria a 3 milhas, que era o alcance máximo de um tiro de canhão naquele tempo. Então, antigamente, eles delimitavam o mar territorial pelo alcance da artilharia de canhão. Claro, hoje em dia, canhões atingem mais do que 22 quilômetros, né? Na Primeira Guerra Mundial, os alemães... A Primeira Guerra, mais de 100 anos. Os alemães atingiam Paris a 40, 50 quilômetros. Não chegaram a tomar Paris, como eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, mas bombardearam. A zona contígua, por sua vez, ela fica depois do mar territorial. No Brasil, essa faixa intermediária de 12 milhas entre o mar territorial e a zona econômica exclusiva. O Estado costeiro fiscaliza e exerce o seu poder de polícia ali. Já a zona econômica exclusiva, né? A circulação é livre, mas o Estado costeiro pode explorar. Aí tem a questão da pesca, somente o Estado costeiro pode explorar, minerais como pré-sal. O pré-sal no Brasil fica nessa zona econômica exclusiva, que junta a zona contígua e vai até 188 milhas além do mar territorial. Perceba que as 200 milhas é juntando as 3 faixas, o mar territorial, a zona contígua e a zona econômica exclusiva. O país pode pedir para estender essa zona econômica exclusiva se a sua plataforma continental, com recursos, ela passa dessa zona econômica exclusiva, passa dessas 200 milhas. O Brasil já pediu, já foi deferido em algumas áreas, para que o Brasil estenda, porque o pré-sal, ele vai além dessas 200 milhas em alguns trechos. Daqui a pouco eu mostro para vocês também no mapinha. Aí você diz, sim, professor, e áreas estreitas, que não dá essas camadas todas? Como é que faz? Existe a divisão equidistante entre as partes ou conforme tratados entre elas. No alto mar, vigora o princípio da liberdade dos mares para pesca e navegação. Porém, pesca em alto mar é muito pouco, porque os peixes preferem estar na plataforma continental, porque são áreas mais rasas, que têm mais matéria orgânica, entenderam? Então tem mais comida, etc. Por isso que, inclusive, tem muita gente que morre de fome, pessoas que ficaram com o navio à deriva em alto mar, porque não, são quilômetros de profundidade, né? Não tem o que pescar. Mas lá não pertence a nenhum estado, é livre a pesca e a navegação. Claro, existem restrições a essa liberdade, né? Todos os estados devem reprimir tráfico de drogas e pirataria. Então, boa parte do tráfico internacional de drogas passa por essas áreas de alto mar, que não pertencem a ninguém, e também ocorre episódios de pirataria. Pirataria hoje existe, mas é diferente dos filmes, né? Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Capitão Phillips, com Tom Hanks. Pronto, a pirataria moderna é daquela forma, ou seja, geralmente os piratas, eles vêm em lanchas rápidas, entram no navio, fazem a tripulação de refém e pedem resgate. Então, a pirataria hoje ocorre muito na região da Somália e a partir do sul da China.
Nos estreitos são áreas naturais, né? A passagem é garantida por convenção, tem Gibraltar, que fica entre a Europa e a África, entre a Espanha e o Marrocos, apesar que a rocha de Gibraltar pertence ao Reino Unido, né? Interessante, do lado espanhol é do Reino Unido, e do lado marroquino é da Espanha. Magalhães, que fica entre a Argentina e o Chile, e Dardanelos entre a Turquia e a Grécia. Os estados costeiros podem restringir a passagem em tempo de guerra, como, por exemplo, o Reino Unido fez na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Teve um submarino alemão que foi afundado no passado no Estreito de Gibraltar porque eles captaram uma descarga de banheiro. O cara foi burro, né? Foi dar a descarga no momento que ele estava passando. Tem até filmes que mostram que para passar ali, o submarino ele desligava o motor e vinha que nem fosse na banguela, né? Só no impulso. Os canais, com exceção do Canal da Mancha, os canais são artificiais. Tem Suez, que fica no Egito, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, Panamá, o Atlântico e o Pacífico no Panamá, e Kiel, entre o Mar Báltico e o Oceano Atlântico, na Alemanha. Tem o pagamento de taxas e a liberdade de trânsito em tempos de paz. Agora vamos mostrar os mapinhas das regiões polares. Das regiões polares, não. Regiões polares eu vou falar depois. Gente, por enquanto, vocês têm alguma pergunta? Podem perguntar. Tudo certo, né, Luiz? Tá bom. Então, vou mostrar agora os mapinhas aqui para que vocês possam entender melhor essa questão do mar, né? Certo. Deixa eu mostrar aqui os mapinhas. Pronto, pessoal. Deixa eu pegar a bolinha. Pronto, tá a bolinha vermelha aqui. Como eu disse, o mar territorial é contado da linha de base, que é a linha da maré baixa, que conta 12 milhas. Depois dessas 12 milhas tem a zona contígua e até 200 milhas da linha de base, a zona econômica exclusiva, no qual somente o Estado pode explorar. No caso do Brasil, a área do pré-sal está aqui. Claro, a plataforma continental, ela pode ser um pouco maior. Nesse caso, o Estado costeiro pode pedir a extensão. Quem defere essa extensão é o Tribunal do Mar, que funciona em Hamburgo, na Alemanha. O Brasil já conseguiu essa extensão porque imagine o seguinte, vamos dizer que aqui o pré-sal ele passa da zona econômica exclusiva brasileira com as 200 milhas. Aí, por exemplo, outro país poderia mandar instalar plataformas de exploração de petróleo aqui. Então, por isso é que aí o país pede, mas tem que ser deferido pelo tribunal. Tem que alegar que o recurso ele ultrapassa, né, a zona econômica exclusiva, a plataforma continental do país. E depois disso é águas internacionais, né, que não pertencem a nenhum Estado soberano e que a exploração aí sim pode ser livre. Mas, como eu disse, para pesca e até para a questão de petróleo, as águas internacionais não têm muito interesse não, porque é muito profundo. Tem lugares que chega a mais de 10 quilômetros de profundidade. Pronto, aqui é um recorte, né? Primeiro, lembrem, uma milha náutica é igual a 1,852 quilômetros. Ou seja, quase 2 quilômetros, 1 quilômetro, 852 metros.
Então, mar territorial, essa faixinha de 12 milhas, né, que seria 22,2 quilômetros. A zona contígua de 12 milhas, 22,2 quilômetros. E a zona econômica exclusiva, até 200 milhas, que equivalem em quilômetros a 370 quilômetros e 400 metros. A plataforma continental, depois dela vem um abismo, que é chamado talude, né? Abismo, não, sim, um penhasco chamado talude, e aí tem uma planície abissal que a profundidade chega a quilômetros de profundidade. Especificamente em relação ao Brasil, pronto, se não tiverem vendo esse mapinha do Brasil, por favor, avisa, esse mapinha da Marinha. Então, percebam assim, essa faixinha azulzinho claro é o mar territorial de 12 milhas do Brasil. Depois dessa faixinha, tem outra um pouquinho mais escura, é a zona contígua. E em seguida tem a área de azul marinho, essa é a zona econômica exclusiva. Repare que conta tudo de novo ao redor das ilhas, como por exemplo, eu estou passando a bolinha agora na área de Fernando Noronha, ou aqui em Trindade Martim Vaz. Essa área que eu estou passando a bolinha, que é um azul marinho bem escuro, é a extensão da plataforma continental que o Brasil já pediu, porque aqui tem pré-sal, etc. Tem tanto no norte e nordeste, quanto no sul e sudeste, e que o Brasil já pediu extensão e que, em parte, já foi deferido. Tem vários processos correndo no Tribunal do Mar. Aonde tem os navios são os distritos navais, tá? Que aí a Marinha tem navios. Se vocês já foram no Rio de Janeiro, já foram naquele Museu da Manhã, ali do lado fica o principal distrito naval brasileiro, que é o primeiro, né? Existe ali desde a época do Império. Então, ali você vê submarino, você vê grandes navios, os maiores da frota brasileira, né? Então, aqui são grupamentos navais aonde estão esses navios. Então, gente, por exemplo, deixa eu passar aqui a bolinha do mapa mundi para mostrar os estreitos que eu falei. Gibraltar aqui, né, entre o Atlântico e o Mediterrâneo, eu estou passando a bolinha. Magalhães fica aqui, onde eu estou passando a bolinha, entre a Argentina e o Chile. Já os canais, Kiel é aqui, ó, entre a Alemanha e a Dinamarca. Suez, aqui no Egito, né, ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Panamá, aqui. Qual foi o outro que eu tinha falado? Os três, né? Ah, faltou falar do Estreito das Dardanelas, é aqui, da Grécia e a Turquia. Pessoal, perguntas sobre esse assunto? Deu para entender? Já estou vendo que a turma de vocês não vai escolher esse assunto. Que não despertou muito, não, né? Estou brincando. Ah, Luiz, boa pergunta. Chama-se canal, mas na verdade é um estreito porque ele é natural, entendeu? Aquele estreito surgiu depois da Idade do Gelo. Antes, na época da Idade do Gelo ele não existia, não. Dava para passar a pé enxuto. Mas é assim, é um estreito que chama canal. Pouquíssimas vezes ele foi cruzado, tá? Pouquíssimas vezes, assim, por forças inimigas. Por exemplo, nem Hitler nem Napoleão conseguiram cruzar, apesar de quererem cruzar o Canal da Mancha, né? Na verdade é Estreito da Mancha. Agora os romanos conseguiram, os normandos conseguiram. Mas Hitler e Napoleão não conseguiram cruzar o canal. Eu nunca passei pelo Canal da Mancha, né? Só de avião. Porque tem gente que vai, por exemplo, tem gente que vai para Paris, aí você passa pelo túnel, que tem o Eurotúnel, tem o trem-bala. Aí você pode ir de Londres a Paris e voltar no mesmo dia. São poucas horas
de trem, né? Não sei quantas horas são, deve ser umas 2 ou 3 horas de trem-bala. Umas 2 horas. Deixa eu olhar aqui. Agora eu fiquei curioso. Três horas. 3 horas você vai de Paris a Londres, no trem-bala. Aí ele passa por debaixo do estreito, né? Tem um túnel, Eurotúnel. Eu já andei de trem-bala assim, né? Mas não nesse trecho. É legal o trem-bala. Os carros passam na pista, parece que é como se você estivesse num carro e o pessoal passando de bicicleta. Porque, por exemplo, o trem-bala na reta, eu vi ele botar 300 quilômetros. Aparece a quilometragem no vagão, né? Eu vi eles botando 300 quilômetros. Aí você só vê as coisas assim, voando, assim na janela, rápido, igual eu tô passando aqui a mão. E aí, quando o carro empareia, por exemplo, que tem a ferrovia, aí empareia o carro, parece que o carro está de bicicleta. Sim, o carro vai a cento e poucos quilômetros, né? O trem passa a 300, vai... Bum! Pois é, Luiz, parece o metrô aí de Recife, né? Por exemplo, de Valência a Madrid, que eu já fui, dá uns 350 quilômetros. O trem-bala ele vai umas 2 horas. E como eu disse, ele bota 300 na reta. Nas curvas não, mas na reta ele bota 300 quilômetros por hora. 2 horas, chega a 1h40, por aí. Aí quer dizer, você não vai para Madrid, de Madrid para Valência de carro, porque se você for de carro, no mínimo você vai demorar umas 4 horas. 4, 5 horas, comparando. Vai trem-bala, vai 1h40. E nem é caro, muito caro, viu? Acho que eu paguei 50 euros e de volta. Na época, a cotação estava boa. Acho que estava com R$ 3. Assim. Então, isso e de volta, né? Pronto, pessoal, vamos prosseguir, né? Se vocês não têm mais perguntas. Se tiverem agora, podem perguntar agora, se não, aí eu vou prosseguir. 10 horas a gente dá uma paradinha. Hoje a meta é fechar o ponto 9 e começar o 10. A turma de vocês está bem, né? Então a gente não precisa ir com muita pressa, não. Tem mais umas 3 semanas de aula, acho, fora essa. Então tá tranquilo, vai até o ponto 12, apesar que os pontos não são muito pequenos, não, esses pontos. Pronto, então vamos prosseguir aqui. Dando prosseguimento a esse ponto, que eu gosto de chamar de ponto geográfico, porque vocês estão vendo que a gente estuda muito geografia, inclusive com esses mapinhas. Nas turmas de RI é bom, porque geralmente ele já tem um mapa. Quando a gente está com todo mundo aqui na sala, né? Tem os mapas nas paredes. Mas, de todo jeito, a gente trouxe os mapas nos slides. E também, no curso de Direito, eu gosto de pedir slides nesse dia, quando a gente está no regime normal, com todo mundo em sala. Bem, pessoal, domínio público internacional são regiões polares, Polo Norte e o Polo Sul. O Polo Norte é um alto mar, congelado, aliás, em fase de descongelamento, melhor dizendo, com aquecimento global. Ele funciona como corredor aéreo alternativo. Como assim ele funciona como corredor aéreo alternativo? Pessoal, o mundo é redondo. Tem gente, tem muita gente. Olha, isso me dá um desgosto tão grande. Eu, enquanto professor, tendo que repetir que o mundo é redondo. No século XXI, em 2020,
Eu tendo que insistir, o mundo é redondo e eu provo, e se algum de vocês duvida, eu provo, né, que o mundo é redondo. E é o seguinte, por exemplo, imagine para você ir dos Estados Unidos à China. Se você der a volta ao mundo, sai mais longe do que você ir por cima do Polo Norte. E também tem um lado que, como o Polo Norte é alto mar, então a navegação aérea é livre. Princípio da contiguidade. Aquisição de ilhas contíguas ao território costeiro dos países do Ártico setores. No caso, gente, tem muitas ilhas no Ártico, né? A maior parte é mar, a calota polar, né, que está derretendo, camada de gelo. Porém, tem algumas ilhas ali no meio daquele gelo. A ilha pertence ao estado contíguo, ou seja, mais próximo. Daqui a pouco eu mostro o mapinha, pra vocês terem uma noção. Agora vamos falar da Antártida. Antártida ou Antártica. As duas formas são corretas em português. Só que parece que os autores gostam mais de chamar Antártida para não confundir com a cerveja, né? Cerveja aí, Antártica. Mas, assim, as duas formas são corretas. Percebam que Antártica é no sentido de o contrário do Ártico, né? Porque o Polo Sul, que é a Antártida, é o contrário do Polo Norte. Só que o Polo Sul é um continente. O Ártico não. O Ártico é um mar, porém com algumas ilhas. Vários países reivindicam territórios na Antártida, porém ainda não houve uma partilha oficial e nem vai haver tão cedo. Aí cada estado procura uma teoria para justificar o seu pedido de territórios na Antártida. Por exemplo, teoria de setores, projeção do litoral. Cada estado quer uma parcela da Antártida que corresponde ao seu litoral. É definida por Chile, Austrália, África do Sul, México e Paquistão. É como se fosse um bolo, né? Daqui a pouco eu mostro o mapinha, vocês vão poder entender melhor. Então, o Estado diz, eu quero a fatia que corresponda a uma linha que é traçada a partir do meu litoral. Da descoberta. Essa teoria defende que quem descobriu é que deve ficar com a Antártida, defendida por Reino Unido e Noruega, que foram os primeiros países a mandar expedições para a Antártida. No controle do litoral antártico é defendida pelos Estados Unidos, e aí define que quem controlar o litoral antártico controlará o resto do continente, né? Da continuidade da massa geológica é defendida pela Argentina, né? Que defende que a continuidade da sua massa geológica, apesar que não é, a Argentina está na placa da América do Sul e a Antártida faz parte de outra placa geológica. O Tratado de Washington, de 1959, estabeleceu um regime de não militarização da Antártida sem renúncia à proteção territorial dos aderentes. Abertura para a pesquisa científica, a preservação dos recursos biológicos, o Brasil aderiu em 1975 e esse instrumento foi prorrogado até 2041. Falar um pouquinho desse Tratado de Washington e explicar. Vamos agora para os mapinhas. Cadê o mapinha? Pronto. Vou pegar aqui a bolinha vermelha, pronto. Pessoal, é o seguinte, em relação ao Ártico, que é onde eu estou passando aqui a bolinha, né, que é o Polo Norte, o princípio da contiguidade diz que essas ilhas, como por exemplo essas ilhas aqui em verde, o litoral mais próximo é o do Canadá, então pertence ao Canadá. Essas amarelinhas menores aqui, o litoral mais próximo, por princípio da contiguidade, é o russo, então
então pertence à Rússia. Essa azul turquesa, sei lá, eu não entendo muito de cores, pertence aqui à Noruega, Svalbard. Então, isso em relação ao Ártico. Em relação à Antártida, ou Antártica, como vocês quiserem, tem várias teorias. Aquela da projeção do território, do litoral seria o seguinte, pronto, olha a bolinha que está na Austrália. A Austrália quer a fatia que corresponde a um traçado entre o seu litoral aqui, ó. Ela pegaria, por sinal, uma bela fatia, né? Corresponderia à fatia da Antártida, que caberia à Austrália, no caso, traçando essa linha imaginária. A África do Sul também, que é a mesma coisa, e o Paquistão aqui em cima também. Gente, em relação à Antártida, existe um tratado, que a gente falou, que é o Tratado de Washington, 1959. Esse tratado, ele suspendeu essas reivindicações territoriais e estabeleceu que os países devem desenvolver pesquisas científicas lá, mas não pode estabelecer bases militares. Mais ou menos a ideia é o seguinte, depois que esse tratado terminar, e ele foi prorrogado, agora foi para 2041, os estados vão dividir a área, ou então dividir o direito de exploração da área, e pelo que eu estou acompanhando, parece ser mais em relação ao direito de exploração dessa área, da Antártida. Lá tem minerais, tem pesca, tem tudo, de acordo com as pesquisas científicas que fizeram. O Brasil, desde os anos 80, tem uma base, fica mais ou menos aqui onde eu coloquei a bolinha. Essa base, há poucos anos pegou fogo, mas já foi reconstruída. E o Brasil tem várias pesquisas desenvolvidas lá, que também tem interesse em explorar. O Brasil já teve reivindicações territoriais, agora não tem mais. Mas o Brasil, pelo menos até algum tempo atrás, era daqueles países que defendiam que não deveria ser da soberania de nenhum Estado, mas deveria haver uma exploração de acordo com as pesquisas. Né? O direito de exploração seria proporcional às pesquisas que os países desenvolveram nesse continente. Deixa eu olhar se vocês têm perguntas. Alguém tem perguntas sobre essa questão dos Polo Norte e Polo Sul? Então, vocês entenderam, né? Não pertence a nenhum Estado soberano. Existe um tratado que suspendeu essas reivindicações territoriais. Porém, né, vai até 2041. Depois de 2041, vão ver se vai ser partilhado ou se vai ficar prevalecendo essa proposta de ser uma área de domínio público internacional, mas a exploração de minério, de pesca, fica sendo proporcional às pesquisas que cada Estado desenvolveu. Resumindo, é isso. Alguém tem pergunta? Pronto. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou terminar o slide, aí depois disso a gente dá um pequeno intervalo de 10 minutos para eu tomar uma aguinha e trocar essa máscara. Que aí já deu mais ou menos umas 2 horas que eu estou com a máscara. Eu cheguei antes, né, de começar a aula. No espaço aéreo, gente, a soberania do Estado é plena. Não há direito de passagem rápida e inocente no espaço aéreo. A regra é o seguinte, um avião só pode sobrevoar o espaço aéreo de outro Estado, que não seja o seu Estado de bandeira, porque todo avião e todo navio tem uma bandeira, né? Aquela bandeira indica o país no qual ele está registrado, não é enfeite. Se você já for assim em aeroportos, já deve ter olhado, principalmente em São Paulo, aqui em Recife tem alguns, né?
mas aqui tem menos voos internacionais do que São Paulo. Aí tem a bandeira dos países, aquele indica o país não está registrado. E só pode sobrevoar com o convênio, tá? Senão fica sujeito a abate. Inclusive aqui no Brasil tem até uma lei sobre isso, né? Foi regulamentado. Então, gente, a navegação aérea civil ou militar é livre somente no alto mar, no Polo Norte e no continente Antártico. Mesmo assim, se vocês já foram para a Europa, os Estados Unidos, reparem que os aviões evitam sobrevoar o alto mar. Eles só sobrevoam quando é estritamente necessário. Por exemplo, daqui para a Europa, geralmente eles fazem o seguinte: eles costeiam a costa africana até Cabo Verde, e em Cabo Verde eles cruzam o Atlântico e saem mais ou menos em Natal. Por que isso? Por conta de turbulência. Tem um aluno nosso que era piloto, um aluno aqui da A6, e ele dizia: olha, a turbulência não derruba avião, mas causa desconforto a passageiro, né? Provavelmente aumenta o consumo de combustível também, já que você está passando ali por correntes de ar, então o alto mar não é muito usado para sobrevoar, não. Só quando é estritamente necessário. E o bom é quando tem aquela turbulência que você cai de uma vez, aquela de ficar chacoalhando ainda vai. Agora, aquela de cair de uma vez, não sei se vocês já pegaram, aquela que você faz assim, aquela é de lascar. As convenções de Chicago, elas estabelecem normas de navegação aérea, né? Cada aeronave, assim como navio, possui uma nacionalidade por matrícula e registro. E isso é visto na bandeira, que todo navio tem pintado, navio não, avião. Navio é de pano, né? Avião não dá para ser de pano, não. Geralmente eles pintam ou no bico ou na cauda do avião, né? Indicando qual país é registrado aquele avião. Inclusive, gente, caso ocorra, por exemplo, um crime em alto mar, que não pertence, a competência para apurar o crime vai ser da bandeira daquele avião. Tem uma série que eu gostava de assistir, chamada Bones, não sei se vocês conhecem. Nessa série, um crime ocorre dentro de um avião, voando em cima de águas internacionais. E a personagem, né, ela tem que resolver o crime antes que toque na China, senão a competência vai passar para a China. Não, tem nada a ver. Se o crime tinha ocorrido em alto mar e é zona internacional, então o que puxa a competência é a bandeira do avião. E ela não precisava resolver o crime antes de chegar lá. Pronto. Passei, inclusive, de 10. Gente, alguma questão? Vamos dar um intervalinho de 10 minutos, viu? Pronto, eu não vou sair, vou deixar aqui só fechado e em 10 minutos a gente volta, tá certo? Tem alguém aí? Ninguém tá falando. Combinado, gente. Viu? Beleza. Então, 10 minutos a gente volta, viu? A gente termina esse assunto e começa o 10.
Às vezes o sistema não. Pessoal, vamos voltando, né? Vamos voltando a partir de agora, prosseguir aqui. Tá? Estão por aí? Então vamos voltando. Ó, foi. É. Devagar, aquela coisa. Estão por aí, gente? Perfeito. Então vamos lá, vamos terminar a parte de espaço aéreo. Repare como geográfico é esse ponto, né? Pega mar, pega território, pega espaço aéreo, regiões polares, né? Agora a gente está no espaço aéreo, que é a última parte. Deixa eu pegar aqui, espaço aéreo. Tarará. Mande documento para o WhatsApp, não vou deixar só por e-mail. Bem, pessoal, caso não estejam vendo, por favor, me avisem. Em relação a sobrevoo, existe o regime das 5 liberdades estabelecidos pela Convenção de Chicago. Essas liberdades, elas são definidas por convênios entre os estados soberanos, tá? Então, por exemplo, tem as liberdades técnicas, que são a primeira e a segunda, que seria sobrevoo, ou seja, o direito de um avião de um país sobrevoar o outro, e fazer escala técnica, né? Caso tenha algum problema, precisar fazer um pouso, né? De escala técnica, então também está aí abrangido. Então, se um país só faz convênio com outro até a primeira e a segunda liberdade, só pode sobrevoar e fazer escala técnica caso o avião tenha algum problema. Em seguida, vem as comerciais. Seria como? A terceira, né? Desembarque de passageiros e mercadorias do país de origem da aeronave. Quarta, obviamente, seria embarque de passageiros e mercadorias da aeronave. Se um é desembarque, o outro é embarque, né? E quinto, embarque e desembarque de passageiros e mercadorias destinadas a outros países da OACI, que é a a Organização da Aviação Civil Internacional, perdão. Então, gente, a terceira e a quarta vocês entenderam. Que talvez tenha dificuldade para entender a quinta. A quinta é o seguinte: imagine, e existe o caso, um voo que é São Paulo, Santiago do Chile, via Assunção, no Paraguai. Como o Brasil tem com Paraguai e Chile até a Quinta Liberdade, então, por exemplo, você pode pegar passageiros no Paraguai. Porque, a princípio, o voo é São Paulo, Santiago do Chile, mas faz uma escala no Paraguai. Nessa escala pode subir passageiros e mercadorias, entenderam? Tanto voltando para o Brasil, quanto indo para o Chile. E o nível de liberdades, ele varia conforme as relações entre os países, né? Quanto mais aprofundada a liberdade, maior eles têm. Por exemplo, o Brasil e Marrocos têm só até a terceira e quarta. Então, o voo do Brasil para o Marrocos não pode pegar para terceiro. Já Brasil e Argentina, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Portugal, vai até a Quinta Liberdade.
Brasil, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai, Brasil, Marrocos, né? Aliás, voos para o Marrocos dificilmente acho que nem tem, talvez sair de São Paulo, direto. Tem via Portugal. Portugal para o Marrocos a passagem é barata, coisa assim, 50 euros ida e volta. Inclusive naquela novela O Clone, que não sei se algum de vocês assistiram, né? Que até tiraram uma resenha que o pessoal ia do Rio para o Marrocos todo dia. Dá para ir? Dá, claro. Por quê? Porque tem voo para Portugal todo dia e de Portugal para o Marrocos o voo é coisa de 1 hora de voo, tá? É pertinho e é baratíssimo, é 50 euros. Eu nunca fui ao Marrocos, eu já fui a Portugal 5 vezes. Eu não fui ainda ao Marrocos por falta de oportunidade. E também a última vez que eu fui, a passagem estava barata e na época a cotação do real para o euro estava boa. Eu não fui por conta da época, né, do calor, que é julho. Aí para você pegar do Saara, mas eu tenho curiosidade de qualquer época que eu vou. Pronto. As referências estão aqui, são os mesmos autores que a gente tem de referências, né? E mais esses mapas. Inclusive eu peguei da Wikipédia, que não é uma boa referência, mas para mapa serve. Peguei mapa da Marinha, peguei mapas de alguns estudiosos, né? E usei um da Wikipédia porque achei ele bem didático, mas não é boa referência, não pode ser usado em TCC, sabem disso, né? Deixo isso para deixar bem claro. Não, o professor usou naquele mapa. Gente, perguntas não tem, né? Ou tem? Antes de eu ir para o ponto 10. Se tiverem perguntas, enquanto eu procuro os slides do ponto 10, podem colocar no chat ou perguntar no áudio. Aliás, como eu disse aqui, semana que vem eu vou deixar os slides do ponto... inclusive, eu não coloquei os slides do ponto 10, não foi isso? Não coloquei. Pronto, semana que vem eu vou deixar o material do ponto 10 slides, vou deixar estudo dirigido, vou deixar exercício de fixação já do 10, 11 e 12. E aí vocês podem responder em até 15 dias, tá? Mas de fato eu não deixei. Eu acho que eu me confundi, porque geralmente eu gosto de deixar antecipado. Aí eu tinha deixado os três juntos, né? 7, 8 e 9. Aí agora ficou faltando 10, 11 e 12. Vou deixar. Mas a gente precisa começar hoje, até porque ainda está cedo para terminar a aula agora. Esse ponto 10, gente, é um ponto extremamente importante, porque, como eu disse, ele é bastante explorado em provas de concurso e OAB que vocês têm interesse. Então, assim, da minha disciplina, o assunto que mais cai para concurso, para esse tipo de coisa, é o assunto do ponto 10. Especialmente em relação à questão da lei de imigração. Então, a lei de imigração, vocês têm que estudar. Claro, o atual governo, ele tem uma crítica muito grande à lei de imigração, mas, francamente, isso não significa nada, e, especialmente, esse governo, ele não vai revogar a lei de imigração. A lei de imigração vai ocorrer alguma coisa muito parecida com o que ocorreu em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, é uma legislação moderna, feita por especialistas da área, e que vai demorar um pouquinho para pegar. Certo? Vai demorar um pouquinho para pegar.
Pronto, deixa eu começar aqui. Inclusive, uma possibilidade da gente ver, mas aí eu quero combinar com a turma de vocês, é até antecipar a prova, tá? Mas aí se a gente combinar com a turma de vocês. Porque minha previsão, hoje a gente começa o 10, né? Semana que vem 5, começa, encerra o 10, começa o 11. 12, começa, encerra o 11, começa o 12, 19. A 19. 26 acho que ficou para... não, dá a mesma coisa. Ok, vamos lá. Então vamos apresentar aqui. Ponto 10, formas de admissão e exclusão de estrangeiros. Esse ponto é muito importante, como eu disse, do ponto de vista concreto e pragmaticamente falando, a gente do ponto de vista concreto, é o ponto que mais interessa a vocês na segunda unidade, né? Que realmente é o que cai, é o que é cobrado. Esse aqui. Bom, a gente vai começar a falar sobre visto. O que é visto? Visto é um ato administrativo discricionário, através do qual se admite o ingresso de estrangeiro a título permanente ou temporário no país. E aí tem duas coisas sobre vistos que são importantes a gente falar. Primeiro é ato discricionário, né? Cada estado concede de acordo com a sua oportunidade e conveniência. O outro detalhe bem interessante que pouca gente sabe ou se dá conta. O visto não gera direito adquirido. O visto é somente expectativa de direito, tá? Mesmo que vocês, como no meu caso, o meu sinal vai se vencer ano que vem, tenham daquele visto de 10 anos para os Estados Unidos, o meu se vencer ano que vem, vamos ver se eu vou renovar, dependendo do governo aí. Se for o Biden, eu renovo. Se for Trump, acho que Trump não vai com a minha cara, não vai renovar o meu visto, né? Mas, por exemplo, mesmo com visto válido, como é ato discricionário e não gera direito adquirido, então eu não posso dizer assim, eu vou entrar nos Estados Unidos. Se for da oportunidade e conveniência deles não me admitirem, eu não vou ser admitido, entenderam? Porque, como a gente está falando aqui, o visto é somente expectativa de direito, ele não gera direito adquirido. E existem algumas modalidades gerais de visto. Aí a legislação de cada país especifica. Na maioria dos países, se você negar um visto mesmo válido, o Estado não precisa nem justificar, porque não precisa motivar ato discricionário. Se motivar, aí fica, como vocês sabem, vinculado aos motivos. A lei de imigração no Brasil, ela exige que seja motivado, na Espanha também, né? Se a pessoa tiver um visto negado, o Estado tem que justificar por quê, de acordo com o que a legislação estabelece. Mas depois a gente vai discutir isso com detalhe. Visto permanente é para imigrante, essa categoria. O Brasil mudou, agora é autorização de residência, né? Tem países como os Estados Unidos chama green card. O visto permanente, pessoal, não significa que ele seja para sempre, tá? Geralmente o visto permanente tem um prazo de duração, pode variar. No Brasil, 5 anos, nos Estados Unidos, 10 anos, então você tem que renovar. Aí você diz, sim, por que chama permanente? É porque dá direito à pessoa permanecer no país, trabalhar, exercer atividade remunerada, tá? Então, por isso que chama permanente. Tem uma pergunta que parece bobinha, mas eu fiz uma vez e muita gente errou.
Eu perguntei se a pessoa que era naturalizada precisava renovar o visto permanente. O estrangeiro aqui no Brasil é naturalizado. Obviamente que não, né? Se o camarada se naturalizou, mas teve gente que disse que sim. Mas se você está naturalizado, você não precisa ficar renovando o visto permanente de 5 em 5 anos, né? E você já passa a ser brasileiro, só tem aquelas diferenças que a própria Constituição estabelece, como acesso a alguns cargos, como presidente da República, oficial das Forças Armadas, né, diplomatas, quem mais? Até ministro você pode ser. Então, gente, é permanente porque dá direito a permanecer e a trabalhar, não é porque dura para sempre, não. Temporário seria visto para estudantes, missionários, turistas. A princípio, os vistos temporários não dão direito a trabalho, a não ser que seja contratado para uma coisa específica, como, por exemplo, um engenheiro para fazer um trabalho, um artista que vem fazer um show porque vem a trabalho, né? E aí vai. Um detalhe que faz parte do senso comum. Muita gente pensa que em todos os países, visto de estudante dá direito a trabalho. Não, é o contrário, viu? Na maioria dos países, visto de estudante não dá direito a trabalho. Agora, como nos Estados Unidos dá, aí as pessoas acham que todos os países são assim. Não, poucos países o estudante pode trabalhar. A maioria dos países o estudante pode ser bolsista, aí sim, né? Se tiver alguma atividade ligada a ser bolsista, como aqui na SES tem, vocês sabem disso. Aí tudo bem. Mas, por exemplo, como nos Estados Unidos, você pode trabalhar 20 horas. Pronto, eu já fiz intercâmbio de cursinho de férias, só de férias, né? Para dar um tapinha no inglês, melhorar a pronúncia, melhorar a escrita, a forma de redigir inglês é diferente do português, né? Eu já tinha feito curso de inglês no Brasil, 2 anos, inglês instrumental, mas eu queria melhorar a pronúncia e a redação. Beleza. Os colegas que tinham visto de estudante, eles podiam trabalhar 20 horas. Eu não podia trabalhar porque eu estava fazendo curso de férias. E também eu já era empregado, tal, eu queria era descansar. Foi as melhores férias que eu já passei na vida. Estudando sem preocupação, melhor coisa. Estudar sem precisar se preocupar com trabalhar, com família, com nada. Era na época que o dólar estava a 1,80. Era na época que nem diz o atual ministro, que as empregadas domésticas iam para a Disney, né? Não tinha nenhuma empregada doméstica, obviamente. Estudei em Nova York, viu? Não foi em Miami, não. Aí, gente, pronto, uma vez por mês, um oficial da imigração americana, por sinal, foi uma mulher muito antipática, baixinha, de olho azul, né? Aqueles taie, ela ia assistir aula com a gente para ver se a pessoa estava frequentando, se existia aquela turma, pegava a pastinha de cada aluno e olhava para ver se estava tudo legal, entendeu? E outra, tinha que ter 85% de frequência, né? 85% não, era 85% de frequência, senão eles cortavam o visto. No meu caso, como era curso de férias, eu estava como turista mesmo, tranquilo. E eu achei muito interessante isso, porque a oficial da imigração ia para a escola de inglês, né? E assistia a aula com a gente. Qualquer irregularidade, ela caçaria o visto da pessoa. Aí o que mais que tinha lá naquela época também que eu achei interessante? A escola exigia que para você se matricular, você tinha que ter um seguro de saúde. Inclusive eu levei daqui já, né? Não é nem tão caro, por sinal, na época. Acho que para ficar um mês, claro, o dólar era outro valor, mas assim, eu paguei R$ 200, ou seja, pouco mais de US$ 100 na época, para um mês de seguro de saúde, né, no meu nome. Mas só podia assistir a aula se tivesse seguro de saúde. Por outro lado, se você tivesse qualquer problema, a própria escola, problema de saúde, você entrava em contato com o pessoal da secretaria, eles ligavam para médico ou dentista e procuravam achar alguém que falava seu idioma. Inclusive, teve uma colega coreana que teve um problema no dente e eles acharam para ela um dentista que falava coreano. Imagina um camarada com dor de dente e falar numa língua estrangeira. Então, pelo menos isso é a escola que eu estudei, posso falar. Estou fazendo propaganda não, porque eles não estão me dando nada. É Kaplan, que é bem conhecida aqui no Brasil, né? Eles têm site em português, tem escritório no Brasil.
eles trabalham muito com intercâmbio, vale a pena fazer, nem que seja um curso de férias. Agora, como eu estou dizendo, é o conselho que eu dou a vocês. Se algum de vocês quiserem fazer um curso, porque mesmo com dólar alto hoje, é uma opção interessante, entendeu? Porque eles dividem, parcela, não sei o quê. É uma opção interessante. Agora, eu só recomendo para quem tem já uma noção básica da língua e quer aprofundar determinados aspectos. Você diz, eu quero melhorar a minha escrita, eu quero melhorar a minha pronúncia. Se você for sabendo nada, você voa. O outro ponto importante é fazer amizade com estrangeiros, porque se você só andar com brasileiros, você vai ficar falando português. Né? Faço amizade com estrangeiros. Eu fiz, principalmente com... tinha uma colega da Coreia, tinha outra colega da Rússia, do Cazaquistão, tinha os franceses também. Faça com gente que não fala a tua língua. E aí você precisa conversar com inglês, né? Aí vai para o cinema, vai para o museu, etc. Bom, diplomático, que aí seria para diplomatas, para funcionários do Estado, etc. Né? A nova lei de imigração, que é a lei federal número 455, aliás, deixa eu olhar aqui que eu acho que está errado. Qual é o número da lei de imigração? Acho que é 445 ou é 455. Deixa eu dar uma conferida aqui. Quatro, quatro, cinco. Está errado, eu vou corrigir. Aqui está 455. Então, a nova lei de imigração, que é a lei 445/2017, ela substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro, que é a lei 6.815/1980, cujas disposições eram marcadas pelo autoritarismo da ditadura militar, e adequou a legislação nacional aos tratados internacionais, controle de convencionalidade, né? Fazendo aí sobre direitos humanos e a Constituição Federal de 88. Essa lei de imigração, pessoal, em suma, ela atualizou a legislação brasileira sobre pessoas estrangeiras dentro dos princípios estabelecidos pelas normas internacionais e até mesmo da Constituição de 88. Porque antes do Estatuto do Estrangeiro, era uma lei muito autoritária, marcada pela ditadura, inclusive aí dá um tema bom para a justiça transição. Vocês sabem que eu sou estudioso de justiça transição, já teve gente aqui da turma que já participou, que participa do nosso grupo de pesquisa sobre o tema, né? E o Estatuto do Estrangeiro, vocês acreditam, pessoal, que o Estatuto do Estrangeiro permitia que um estrangeiro fosse deportado do Brasil ou expulso, caso ele estivesse participando de uma passeata política pacífica? Imagine só. Né? Isso aí é incompatível com a Constituição de 88, porque a liberdade de expressão não é só para o cidadão brasileiro. Né? Então, se há uma manifestação política, você não poder participar. Outro detalhe também bem complicado é que ele permitia a expulsão de pessoas por interesse nocivo, por prática nociva ao interesse nacional. Teve uma vez na época da ditadura que um padre italiano, que era pároco da cidade de Ribeirão, aí na Zona da Mata, acho que é perto de Palmares, né? Ele foi expulso do Brasil porque ele não quis celebrar a missa no 7 de setembro, dizendo que o povo brasileiro não tinha motivo para comemorar. Só isso. Deu a opinião dele. Foi expulso. Foi na época do governo Figueiredo, e foi o último governo da ditadura, foi o último ditador que governou o Brasil. Então, pessoal, a nova lei de imigração é uma lei mais democrática, que permite uma maior liberdade de expressão para os estrangeiros, e está mais adequada à realidade da Constituição de 88 do que o Estatuto, que era muito marcado por esse autoritarismo e essa desconfiança em relação aos estrangeiros.
Para a nova norma, imigrante é todo estrangeiro ou apátrida que se estabelece temporária ou permanentemente no Brasil. Já visitantes não têm a pretensão de estabelecer no território nacional. Pode ser turista, pode ser estudante também, né? Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é que o Brasil não tem problemas migratórios. Inclusive, existem mais brasileiros no exterior do que estrangeiros aqui no Brasil. Os dados se falam, teve a crise dos venezuelanos, dos haitianos. Mesmo assim, o número de refugiados e de estrangeiros geral no Brasil é muito baixo. Existem problemas localizados, somente na questão de Roraima ou do Acre, mas mais pelo fato de que o governo federal não cumpre o seu papel. E também não cabe aos governos estaduais essa questão de lidar com estrangeiros, essa competência do governo da União, né? Mas assim, o número é muito baixo de estrangeiros. A gente tem mais brasileiros no exterior hoje do que estrangeiros no Brasil. Então, não existe isso. Tem muita gente aqui alimentando um discurso xenófobo que é prejudicial e que, por sinal, vai contra a tradição do povo brasileiro, que é sempre ser um povo que recebe bem os estrangeiros. E, como eu disse, é um país que não tem problema de imigração. Não tem, o volume de estrangeiros no Brasil é mínimo. E mesmo o volume de brasileiros no exterior não é tão alto, né? Se você comparar, por exemplo, com países como o México, aqui na América Latina. E o México vai ter 120 milhões de habitantes, mas uns 10 a 15 milhões, ninguém sabe exatamente, porque tem terra ilegal, só nos Estados Unidos, né? Quase 10% da população mexicana. Então, o Brasil tem uns 2 ou 3 milhões, uns 2 milhões aproximadamente brasileiros fora, e tem menos de 1 milhão de estrangeiros aqui. Claro, sem contar pessoas que têm dupla nacionalidade, né, descendentes de estrangeiros. Mas, assim, no auge da imigração, no começo do século passado, o Brasil chegou a ter 6% de estrangeiros só. Então, pessoal, a nova lei de imigração estabelece muitas garantias para os estrangeiros no Brasil, determinando inúmeros princípios para a política migratória brasileira. A universalização de direitos humanos são para todos, né? E hoje em dia tem muito, não, direitos humanos só para humano de direito, é uma bobagem um negócio desse. Direitos humanos é para todo ser humano. Repúdio à xenofobia, acolhida humanitária, acesso a programas e benefícios sociais. Essa lei já vinha sendo concedida, mas essa lei garantiu expressamente para os estrangeiros que estão aqui legalizados que possam acessar os programas sociais que os brasileiros também têm acesso. Isso vale para todos os programas sociais. Não criminalização da imigração, direito à reunião familiar, caso o camarada chegue aqui, depois ele pode pedir para trazer seus familiares. O diálogo social das políticas imigratórias através de conselhos, etc., etc. Então, percebam que é uma legislação muito avançada, né, que estabelece vários direitos para os estrangeiros, inclusive acesso a esses programas e benefícios sociais. Pronto, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco para vocês e quero que vocês respondam, por favor, para ver se vocês estão prestando atenção. Vistos no Brasil. No Brasil, de acordo com o artigo 6º da Lei de Imigração, é o documento que dá a seu titular a expectativa de ingresso no território brasileiro, conforme a Lei de Imigração. Expectativa, perceba que não dá direito adquirido, né? Visto não gera direito adquirido. É o ato discricionário que dá a expectativa de ingresso do estrangeiro no Brasil. Pronto, espécies de visto, visita para turistas, isso aqui são da própria Lei de Imigração, tá? Temporário, que pode ser, por exemplo, para pessoas que vêm fazer um trabalho específico, um show. Diplomático, para diplomatas. Oficial, para pessoas que não são diplomatas, mas são funcionários de governo estrangeiro. Cortesia, pode ser para qualquer pessoa que venha fazer, por exemplo, geralmente esse tipo de cortesia é estabelecido para autoridades, ex-presidentes, pessoas desse tipo, sabe?
Pronto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, ver se vocês estão ligados. Gente, um estrangeiro aqui no Brasil legalizado, ele teria acesso, por exemplo, ele está todo certinho, está todo documentado. O venezuelano, ele, por exemplo, ele poderia ter acesso a esse benefício emergencial da pandemia, pelo que eu disse aqui. Respondam aí no chat, por favor. E aí, gente, teria ou não? O que vocês acham? Tem ninguém não aí? Né? Ah, sim. Perfeito, Luiz. É exatamente isso. É um benefício social. Então, a lei de imigração, ela garantiu o acesso aos estrangeiros a esses benefícios sociais em igualdade de condições com o brasileiro. No Estatuto do Estrangeiro, não assegurava, mas já concediam, entendeu? Já concediam. Até por uma questão da interpretação da Constituição Federal de 88, né? Sim, Catarina, está certo, teria acesso, viu? Pronto, está correto. Então é isso. Sim, gente, deixa eu olhar aqui onde é que eu parei. Eu acho que eu vou parar por hoje, porque já terceiro slide. Terceiro slide, parei. Terceiro slide. Deixa para abordar esse assunto melhor na próxima aula. A gente está bem, está tranquilo, ou vocês querem que prossiga? Luiz, veja só, depende da natureza do visto. Se for um visto temporário que dá direito a ele trabalhar no Brasil ou ter negócios, porque pode ser, você não é obrigado a ter um visto permanente para montar um negócio no Brasil, obviamente sim. Mas se for, por exemplo, um visto só para turista ou estudante, não. Mas a sua pergunta é ótima e está dentro do espírito do que a gente está discutindo. Entendeu? E tem, olha, indústria, entendeu? Tem muito estrangeiro que tem negócio no Brasil, como vocês sabem. Não necessariamente, André, facilita, tá? Não tem a nacionalidade garantida, mas facilita ele obter sua permanência. Não é automático assim, não, sabe? Não é um direito, porque tem países até que dá nacionalidade. Nacionalidade no Brasil não existe. Facilita você se naturalizar, pode haver dispensa de prazo. Isso a gente vai estudar, acho que na próxima aula. Mas já é uma ótima pergunta também. E aí, aquilo que eu estava falando, gente, poucos países concedem nacionalidade por casamento, tá? França, Estados Unidos. É aquela coisa, como tem Estados Unidos e as pessoas usam muito, vêem muito filme, acham que o que tem nos Estados Unidos é a regra. Não, aí é exceção, tá? Entendeu, André? É exceção.
Mas sim, facilita no caso do Brasil, tanto você se naturalizar brasileiro, quanto obter a permanência, né? Que agora chama autorização de residência. O que eu acho mais engraçado é que a maioria dos brasileiros casados com estrangeiros são casados com brasileiras, né? É difícil um brasileiro casar com estrangeira, quer dizer, tem alguns, mas a maioria são pessoas casadas com brasileiras, sexo feminino, né? Eu conheço muita gente casada, muito brasileira casada com estrangeiro, muito. Somente portugueses, alemães, gostam mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Se não, a gente encerra por hoje, né, como eu disse. Mãe, assim, ele não. Se ela não compareceu, ele. Então é isso, pessoal. Então, bom dia para vocês. Por hoje a gente já está pago, como diz os frequentantes de academia, em relação ao conteúdo, né? A gente já cumpriu aquilo que eu esperava. E agora tudo é assim. Eu tenho um amigo que eu rezo o texto com ele todo final de semana. Aí quando a gente termina, tá pago. Já que eu não faço academia, né? Mas eu perdi 10 quilos nessa pandemia, viu? Eu melhorei minha alimentação. Todo dia eu faço uma bicicletinha ergométrica que funciona. Se você fizer todo dia, funciona. Fizer meia hora por dia. Nessa pandemia foi o que me ajudou. Perdi 10 quilos. Deixei de comer besteira, porque ficava muito o dia inteiro na faculdade e ia comer lanchinhos, né? Aí perdi 10 quilos. Tem gente que engordou 10 quilos, eu perdi. Então, pessoal, bom dia para vocês, até a próxima, viu? Qualquer coisa, mandei e-mail e esse final de semana, final de semana não, para a semana que vem, esse final de semana eu vou fazer os exercícios que estão faltando e vou disponibilizar para vocês, tá certo? Então, até mais, bom dia a todos e a todas. Bom feriado para vocês também, tá? Tchau, Catarina. Tchau, Luiz. Tchau a todos. Tchau a todas.